Graça e paz do Senhor Jesus. Jó capítulo 12. Então Jó respondeu: na verdade vocês são o povo, e com vocês morrerá a sabedoria. Mas eu também tenho entendimento, e nada sou inferior a vocês. Quem não sabe coisas como essas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos, eu que invocava a Deus e ele me respondia. O justo e o reto são motivo de riso. No pensamento de quem está seguro, há desprezo pela desgraça, um empurrão para aquele cujos pés vacilam. Os opressores têm a paz em suas tendas, e os que provocam a Deus estão seguros. O Deus deles é a sua própria força. Mas pergunte agora aos animais, e cada um deles o ensinará. Pergunte às aves do céu, e elas lhe contarão. Ou fale com a terra, e ela o instruirá. Até os peixes do mar lhe contarão. De todos estes, quem não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a vida de todos os seres vivos, e o espírito de todo o gênero humano. Por acaso o ouvido não avalia as palavras, assim como o paladar prova as comidas? Está a sabedoria com os idosos? Será que a longevidade traz o entendimento? Com Deus estão a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. O que ele derruba não pode ser reconstruído. Se ele lança alguém na prisão, ninguém pode abrir. Se ele retém as águas, elas secam. Se ele as solta, elas devastam a terra. Com ele estão a força e a sabedoria. A ele pertencem o enganado e o enganador. Ele leva os conselheiros embora, descalços, e faz os juízes de tolos. Solta os laços que prendem os reis e amarra uma corda aos seus lombos. Ele leva os sacerdotes embora, descalços, e torna os poderosos. Deixa os conselheiros sem palavras, e tira o entendimento dos anciãos. Lança desprezo sobre os príncipes, e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas revela coisas profundas, e traz à luz a densa escuridão. Deus engrandece as nações, e depois as destrói. Dispersa-as e de novo as congrega. Tira o entendimento dos chefes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminhos. Nas trevas andam tateando sem terem luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Amém. No capítulo 11 de Jó, a gente viu Zofar falando de uma forma legalista, acusando Jó sem compaixão, e Jó estava no meio desse sofrimento tão grande. Agora no capítulo 12, a gente vê a resposta de Jó. E na resposta de Jó, a gente percebe também o coração de Jó com muitos aspectos parecidos com os seus amigos. E a gente pode perceber isso. Primeiro, Jó, ele afirma que ele sabe tanto quanto os seus amigos. Versículo 3. Ele diz: eu também tenho entendimento, em nada sou inferior a vocês. Quantas vezes que as pessoas vão nos falando, vai nos machucando, nos ferindo, e a gente começa de alguma forma a revidar e falar: nós também sabemos o que vocês sabem, nós não somos menores que vocês. É uma linguagem aqui de alguém que está ferido, de alguém que está cansado de tanto ouvir os seus amigos. Em segundo lugar, Jó também acusa os seus amigos de estarem zombando dele. Versículo 4: eu sou motivo de riso para os meus amigos. E ele ainda diz: eu que invocava Deus, ele me respondia. O justo e o reto são motivo de riso. Ele está dizendo: quando a minha vida estava boa, eu invocava Deus, Deus me respondia. Mas agora que eu estou nessa dificuldade toda, tem gente zombando de mim. Sabe, irmãos, às vezes quando a gente está passando pelos momentos difíceis, tem pessoas que realmente vão se alegrar, mas também às vezes nós achamos que elas estão rindo da gente, né? Jó aqui, ele está falando: vocês estão zombando de mim, meus amigos. É uma alma que está tão ferida, tão desgastada, que ele começa a achar que está todo mundo de alguma forma contra ele. Em terceiro lugar, essa fala de Jó aqui, diante de toda a acusação que os amigos lançaram, Jó, ele acusa os amigos de não estarem olhando para ele com compaixão. Versículo 5, você pode perceber, ele diz: no pensamento de quem está seguro, há desprezo pela desgraça,
um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. O que ele está querendo dizer? Vocês desprezam a minha desgraça porque vocês estão seguros. Quantas vezes a gente pensa isso? Quando a gente está passando um momento difícil, a gente acha que as pessoas, elas não estão nos ajudando, não estão nos socorrendo, e às vezes a gente começa a achar que elas não estão tendo compaixão da gente, porque elas não estão passando pelo que a gente está passando. Foi o sentimento de Jó. A gente pode também passar por esse mesmo sentimento, e a palavra de Deus, ela deixa isso para a gente, para que a gente possa fazer uma boa avaliação quando nós estamos passando pelas provas. Quarto lugar, Jó questiona a impunidade dos homens perversos. Esse tema que vai voltar aí várias vezes no tempo, não só em Jó, mas a Bíblia vai falar muito sobre isso. Homens de Deus que, quando viram o mal crescendo ao seu redor, eles dizem assim: Deus não vai trazer juízo? O versículo 6 de Jó capítulo 12, ele diz: os opressores têm paz em suas tendas, e os que provocam a Deus estão seguros. E Jó ainda diz: o Deus deles é a força deles. E parece que está dando certo, né? Porque eles estão bem. É uma fala de alguém que está de alguma forma ferido, ofendido, machucado. Quando nós não estamos entendendo os processos de Deus na nossa vida, nós começamos a olhar para a vida daqueles que não temem a Deus e até ter um certo tipo de inveja dos arrogantes, como o Salmo 73 fala. Jeremias passou por crises assim. A Bíblia vai nos falar muito de pessoas que aparentemente estavam bem, mas que viveram uma vida totalmente ímpia. E isso pode gerar crise nos servos de Deus, quando os servos de Deus não estão compreendendo o trabalho de Deus na sua vida, no meio do sofrimento, no meio das provas. Irmãos, é melhor estar sendo provado na presença de Deus do que estar vivendo sucesso, prosperidade longe de Deus. Isso é muito claro biblicamente. Mas quando a gente está sofrendo, a gente não pensa assim. Nosso discernimento fica confuso, nossa percepção espiritual fica embaçada. Quantas vezes você olha para alguém que não teme ao Senhor, que zomba de Deus, e você diz: olha, a casa deles estão tudo bem, estão todo mundo com saúde, todo mundo até muito enriquecendo, e eu estou aqui enfermo. Era a história de Jó, é a história de todos nós, quando passamos por momentos difíceis, quando vemos gente que não teme a Deus, não valoriza a Deus, e Deus dá a elas muitas bênçãos que às vezes nós não vamos receber, porque Deus quer nos ensinar que os filhos têm o que é o mais importante. O mais importante é a comunhão com o Pai, é conhecer o Pai, é estar na presença de Deus. No Salmo 73, Asaf chega a essa conclusão, quando ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus e eu vi o fim dos perversos. Por mais que a pessoa viva nesta vida totalmente longe de Deus e aparentemente bem, ricos, com até saúde, até longevidade, eles vão perecer se eles não se arrependerem, se eles não se converterem ao Senhor. Mas quando nós estamos passando por muita dor, irmãos, nós parece que há uma amnésia, nós passamos por um tipo de esquecimento dessas verdades. Então Jó está questionando aqui, por que Deus não pune os homens maus? Eles têm paz. E em último lugar, e aí sim nos mostra o coração fiel de Jó, mesmo diante de tanto questionamento, ele continua crendo no Senhor, porque Jó vai reafirmar o poder de Deus sobre todas as coisas, mesmo sem compreender os planos de Deus. Versículo 12 diz assim: está a sabedoria com os idosos? Será que a longevidade traz o entendimento? Olha o versículo 13, irmãos, no meio de toda essa fala confusa de Jó, dolorosa de Jó, ele diz: com Deus estão a sabedoria e a força, Ele tem conselho e entendimento. Ele está dizendo: eu sei que todo o poder está nas mãos do Senhor,
Eu sei do Deus que eu creio, que eu conheço, que eu tenho temor. Você percebe que em nenhum momento o temor de Deus sai do coração de Jó, mesmo quando ele questiona. Mas agora no versículo 14, ele deixa escapar uma realidade do coração dele. Ele diz: o que ele derruba não pode ser reconstruído. Se ele lança alguém na prisão, ninguém pode abrir. Se ele retém as águas, elas secam. Versículo 16: com ele estão a força e a sabedoria, ou seja, ele tem o controle sobre todas as coisas. Mas há algo que ainda intriga Jó: ele não compreende os planos de Deus. Ele não compreende ainda. No meio das nossas dores, no meio dos nossos desertos, nós não compreendemos claramente os planos de Deus. E aí é que a gente percebe no versículo de número 23: Deus engrandece nações e depois as destrói, dispersas e de novo congrega, tira o entendimento dos chefes do povo da terra, os faz vaguear pelos desertos sem caminhos, nas trevas andam tateando sem terem luz, e os faz cambalear como bêbados. Ele descreve uma realidade da soberania de Deus, mas a gente percebe sem compreender o propósito claro de Deus. Então ele está dizendo: Deus, ele tem um controle sobre os reis, sobre os poderosos, ele permite que eles se levantem, que eles caiam. Mas Jó narra essa verdade sem entendimento de propósito. O que talvez mais nos faça sofrer quando a gente está passando por um deserto é não compreender os propósitos de Deus, não compreender o que Deus fará lá na frente, não compreender o que Deus está querendo fazer em nós, nos momentos que nós não estamos nos sentindo bem. E Deus, ele está trabalhando, irmãos. Nós hoje temos a revelação bíblica completa, e na palavra de Deus é muito claro para nós que Deus tem planos que são maiores que os nossos, que Deus tem caminhos que são mais altos do que os nossos, e que muitos momentos nós não vamos entender. José, quando estava no Egito, estava ali na cisterna, depois foi vendido para o Egito, depois foi preso. Ele não entendia aquele momento. Mas é muito interessante que quando o copeiro e o padeiro são presos e disseram que tiveram sonhos, José diz: a Deus pertence a interpretação dos sonhos. Ele continuava crendo que Deus estava trabalhando, mesmo sem saber o porquê daquelas provas. E quando os irmãos de José, ali já no final do livro de Gênesis, se aproximam deles e pedem perdão, e tem medo que José, agora que era um grande governador, o punisse, José fala: não foram vocês que me trouxeram para cá, foi Deus que me trouxe, e me trouxe para livramento de vocês. Que coisa maravilhosa. Nós não entendemos agora, mas nós vamos entender no processo, nós vamos entender no caminho. Algumas coisas nós nunca vamos ter respostas, mas nós temos que adorar a Deus e saber que Ele está no controle de todas as coisas e glorificá-lo. O que a gente aprende com Jó é adorar a Deus em todo o tempo, é reafirmar o poder de Deus, a soberania de Deus, mesmo que em alguns momentos Jó, ele peca no sentido de questionar, por estar com o coração tão ferido, mas ele está diante do Senhor. Isso é maravilhoso. Vamos orar? Pai, nós queremos aprender a cada dia, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor permitirá que o justo seja provado, mas a Tua palavra também diz que o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor nos ensina o tempo todo a confiar no Senhor. Quando não entendemos, o Senhor quer nos levar à confiança. Por isso, Pai, nos ajuda a aprender a cada passo que temos meditado na vida de Jó. Fala conosco e nos fortaleça para, no momento do deserto, continuar Te adorando, Te exaltando, Te glorificando e confiando em Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.